Muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Está no ar mais um Bom Dia Mercado. São exatamente 7 horas e 20 da manhã. Nesse programa de hoje eu vou trazer alguns jogos, tá? Do final de semana que podem dar para a gente algum tipo de aprendizado. Né? O meu foco aqui é sempre tentar melhorar e sempre tentar melhorar o trabalho de vocês também, ajudar na melhoria do trabalho de vocês. Então eu trouxe vários jogos do final de semana que podem dar para a gente algum tipo de aprendizado. E vou tentar ser curto também para não espaçar tanto para a gente conseguir falar também dos jogos de hoje, segunda-feira. Tem mais um vencedor da caneca aqui do canal, para você que participa nos comentários aqui, tem premiação para vocês também. E a partir do mês que vem já vai ter o moletom, já vai ter as camisas, então eu vou divulgar hoje mais um vencedor das canecas. E por último, antes da gente começar, queria agradecer o feedback de vocês do programa passado sobre essa nova forma de eu explicar para vocês as questões dos meus métodos de trabalho, as minhas metodologias que eu pretendo aplicar, e com isso facilita também para a gente comentar como é que foi os outros dias, de como é que poderia ter sido aplicado, do que pode ter dado errado. Eu acho que vai ficar bem mais bacana do que eu vir aqui de manhã e falar, ó, galera, eu vou fazer esses jogos aqui e deu. Acho que isso daí não ajuda ninguém. O interessante é a gente realmente debater sobre o que foi feito e o que poderia ter sido feito. Acho que o bacana é a gente tentar debater o que poderia ter sido feito, o que foi feito errado, o que a gente vai fazer de fato, vai tentar fazer de fato nos próximos jogos, beleza? Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse é mais um Bom Dia Mercado, um programa com parceria oficial da Betfair. E hoje, dia 15, vamos começar falando um pouco dos jogos do final de semana que eu separei aqui para vocês, né? Os que foram bem chatos eu deixei de lado, vou falar só dos jogos que foram interessantes para a gente falar um pouco sobre metodologia que poderia ter sido aplicada, sobre erro, etc, etc e tal. Beleza? Primeiro de tudo, deixa eu mostrar o vencedor da caneca dessa semana. Foi o corintiano, eu acho que é corintiano, né? Corintiano Daniel Dias. Daniel, muito obrigado, já respondi seu comentário. Manda para mim seu endereço completo e o seu CEP, que eu vou mandar esta caneca bonita aqui da Betfair para sua casa. Beleza? Antes de começar a falar do final de semana, eu já quero pedir uma coisa para você. Não leva o que eu falar aqui pro coração, como a gente costuma dizer, né? Não imagina assim, o Theo tá querendo meu mal. Não é isso. Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que você entenda como um desaforo, como uma crítica, como sei lá, uma pontada de dedo. Não é isso, né? O que eu vou falar aqui é a experiência de alguém que está aqui, ó, tomando na cabeça há muito tempo. Então pode ser que você esteja numa fase inicial ainda, que você não esteja ainda preparado para ouvir isso aqui, mas eu tenho certeza que no futuro você vai voltar aqui e vai falar, bom, realmente tu tinha razão. Então eu já estou te avisando, não leva isso aqui para o coração, leva como uma crítica construtiva. Se você chegou a fazer esse tipo de coisa, tá? Porque eu acho que assim você facilita, não é que você pega um atalho gigantesco em rumo à consistência, mas eu acho que você facilita o seu entendimento, poupa algum dinheiro, né? E poupa algum esforço também, tá? Pelo que eu vou te falar aqui em determinadas situações. Para a galera que usa celular, eu vou comentar o nome do jogo para não ficar tão difícil para vocês. Provavelmente vocês estão usando uma tela pequenininha. Mas eu vou comentar aqui na hora do jogo mesmo, eu tento aumentar, beleza? Vamos começar pela Bundesliga 2. Eu vou falar sobre todos os jogos da Bundesliga 2 que tiveram alguma coisa interessante e falar sobre metodologia. Eu vou começar pelo jogo do Dresden com o Hamburgo. O Hamburgo começou mais ou menos ali a 1,50. E por que eu risquei o Hamburgo aqui como crença? Porque o Hamburgo, como ele começou com uma odd baixa, muita gente veio para o jogo do Hamburgo para fazer back Hamburgo e deu para fazer back Hamburgo até o final do jogo, né? E teve momentos nesse jogo de back Hamburgo e teve momentos nesse jogo de lei Hamburgo, teve momentos nesse jogo de não fazer nada, depende da sua metodologia. Principalmente o segundo tempo. Eu trabalhei back Hamburgo no primeiro tempo, né? Assim que o jogo começou, o Dresden já começou muito bem, com muito volume, mostrando o que queria, diferente do jogo contra o Greuther Fürth, que eles não fizeram quase nada lá na Bundesliga 2, para quem acompanha sabe disso. Depois o Hamburgo foi encaixando, eu comecei a criar um pouco de confiança no Hamburgo, entrei. Hamburgo com muita dificuldade de chutar ao gol, né? Tava com muito mais cara para mim de gols do que propriamente de um time só prevalecendo, porque o Dresden saía no contra-ataque e eu fechei minha posição. Até aqui, primeiro tempo, de boa, né? Cada um tem sua metodologia. Tem gente nos gols, teve gente no back, teve gente no lay, enfim, cada um no seu. O grande problema desse jogo foi no segundo tempo. O Hamburgo não jogou nada no segundo tempo. O Dresden foi para cima do jeito que dava, porque o Dresden é um time fraco. E o Hamburgo tomou um calor gigantesco do Dresden e foi marcar um gol lá no finalzinho, perto dos 90. Para quem estava abraçadinho no back Hamburgo,
desde 1,50 e pegou esse gol e está em lucro, parece que foi só um jogo normal. Mas isso daqui pode desencadear numa quebra de banca em menos de uma semana. Né? Eu sempre falo, o emocional aqui é o pai da consistência. Né? Eu costumo falar isso, que a expectativa é a mãe da merda e o emocional é o pai da consistência. Porque se você não tiver um emocional calejado, tu não consegue fazer esse jogo do Hamburgo, tu não vai conseguir fazer o jogo do Stuttgart, que eu já vou falar daqui a pouco. Porque você está se abraçando simplesmente porque o time tem nome, ou porque o time jogou um pouquinho melhor no primeiro tempo, ou no peso da camisa, ou porque a fase do Dresden é ruim. Tu não está se abraçando no que o Dresden fez no jogo. Tu não está vendo o que o Hamburgo não está fazendo no jogo. Você simplesmente quer pegar aquela odd do Hamburgo ali e que se exploda. E na minha opinião isso é um erro. Na minha opinião isso é um erro. Porque você está jogando dinheiro pro alto e vendo o que vai dar. Né? Tu pega 1,50 no back. O gol vai sair aos 85. Teve um intervalo de tempo onde o Hamburgo não jogou absolutamente nada, que essa odd subiu. Não era muito mais fácil tu ter pego essa odd mais alta, com menos dinheiro, e ter feito a mesma quantidade de lucro? Entendeu? Todo mundo sabe que o time favorito, que o time com mais força, uma hora do jogo ele vai dar um caldo a mais. Ele vai para cima. Costuma ser no final. Né? Eu vou citar alguns exemplos. Costuma ser no final. Então não era muito mais fácil tu pegar, dar uma reduzida na mão, espetar uma moeda numa odd mais acima, para receber a mesma premiação de 1,50, ao invés de se abraçar no time? Então, quanto mais baixa a odd do time, mais crença. E não está errado trabalhar em odds baixas. Eu trabalhei no jogo do Hamburgo. O problema é o momento. O trade esportivo ele não precisa ser feito de uma maneira onde você entra no jogo e esquece e vai tentar fazer cobertura em outro mercado, como um punter faz, por exemplo. Eu não sei como é que um punter trabalha o jogo do Hamburgo, provavelmente nos handicaps. Eu não tenho experiência de verdade. Mas um trader trabalha o momento. No momento do segundo tempo, o Hamburgo não estava bem. Ah, Theo, então você está dizendo que eu deveria ter feito o Lei Hamburgo? Não. Estou dizendo que você não precisava ter feito o back naquele momento. Espera um momento onde o jogo está te mostrando uma característica melhor. E aí ajusta a gestão. Você tem que ter metodologia. E por que eu falei que o emocional é o pai da consistência? Porque nesse jogo, se o Hamburgo não faz aquele gol no final, como era mais ou menos ali o primeiro jogo do dia, o restante do dia inteiro você estava com uma lacuna muito grande para fazer merda, para destruir a sua banca. Porque a primeira merda a gente esquece. A gente nunca sabe de onde veio. Pô, qual foi a faísca, a fagulha que me fez cagar a minha banca? Pô, não lembro. Geralmente é uma entrada onde você se abraça com crença, deixando correr até o final, e quando tu vai ver, já foi. O segundo jogo tu já fez cagada de novo, o terceiro tu já fez um monte de coisa, quando tu vai ver, ou no final do dia ou no final da semana, tu já quebrou aquele capital que você tanto lutou para construir, por conta de uma merda dessa. Entendeu? Então se for para perder dinheiro no Hamburgo, espera o momento que o Hamburgo tá jogando bem, ou que o mercado está estabilizado, quando só acontece no primeiro tempo, no segundo tempo tenta pegar ele jogando bem com um capital menor. Eu sempre faço isso. Porra, se eu entrar com a minha stake cheia a 1,50, essa odd vai para 1,15, vai, 1,20, 1,15. Vamos colocar que ela vá para 1,15. Quanto que me daria de lucro? Ah, X. Beleza. Se lá no final do jogo, a partir dos 80, o Hamburgo está em cima, quanto que eu preciso colocar no mercado, na cotação daquele momento, para eu ganhar aquele mesmo X? Será que não é menos? É bem menos. É muito menos. Entende? E eu prefiro. Porque naquele momento, nos últimos 10 minutos, daquele time com camisa que está em cima, é provável que ele vai marcar o gol. E eu vou citar isso para outros exemplos aqui, tá? Eu me alonguei no Hamburgo, mas eu posso falar disso do Stuttgart, eu posso falar disso do Dortmund, eu posso falar disso do Bayern esse final de semana. E quem fez isso sabe que eu estou falando com ele. Quem fez isso, só de eu falar o nome do time, você já lembra. Hamburgo, Stuttgart, Leipzig. E o Leipzig é outra coisa, mas eu já vou falar. Dortmund, Bayern de Munique. Só de falar o nome do time, o cara já... Puta, verdade. Então vamos lá. Dresden e Hamburgo. Galera do Hamburgo, com muita crença, mas o Hamburgo venceu. Heidenheim e Regensburg. Se eu não me engano, foi 4-1 esse jogo. Jogo muito tranquilo. Eu vou tentando pegar aqui também do outro lado, pra gente voltar. Foi 4-1. Foi um jogo muito fácil de trabalhar.
muito espaço. Para quem trabalha gols, um jogo com muito espaço, muita facilidade para ler. Regensburg passou o trator, o Heidenheim passou o trator em cima do Regensburg e vai brigar pela promoção. Por quê? Porque o Stuttgart vacilou. Olha aqui, ó. Olha lá. 51 contra 52 do Stuttgart. Já deu uma espaçada na galera lá de baixo. Mas Hamburgo, Stuttgart e Heidenheim vão brigar por 2 vagas. Na verdade, uma vaga e uma promoção. Para disputar a relegation da Bundesliga 1. Muito fácil de trabalhar isso aqui. Eu não trabalhei match odds, trabalhei mais o mercado de gols. E pagou muito bem. Nesse jogo, acho que eu trabalhei o 2 à frente de tão aberto que estava. Tá? Depois tivemos Holstein Kiel e Wiesbaden. Esse jogo foi triste porque o Kiel é um time que a gente acaba pegando carinho, né? Porque ele deu pra gente um belo lucro contra o Hamburgo. Mas esse jogo foi, na minha opinião, mais tranquilo de se trabalhar o mercado de gols, mas muito mais tranquilo de se trabalhar o match odds. Teve uma falta perigosíssima para o Wiesbaden que deu gol, que quem estava atento conseguiu pegar. Não todo mundo, mas quem estava atento conseguiu pegar. E para mim foi um bom jogo também, mesmo não tendo saído um empate do Kiel no finalzinho. Mas era uma boa posição. Quem estava em prejuízo ou quem estava em lucro e tentou pegar um Lei Wiesbaden no final do jogo era a posição correta. O Wiesbaden recuou, o Kiel veio para cima e quase marcou. Olha só no finalzinho do jogo aqui, ó. Olha essa pressão. Só deu kill. E esse gol poderia ter saído. Ia ser mais ou menos parecido com o jogo do Hamburgo. Claro. Aí você tem que ter gestão, né? E uma odd interessante para você entrar lá embaixo. Não dá também para entrar qualquer odd. Não dá para entrar lei ao SBAD A2 e ficar torcendo ali pro resto da vida, né? Tem que ter um pouco de gestão. Beleza? O que mais? Tivemos um jogo fácil entre Osnabrück e Bochum. Deixa eu buscar aqui, ó. Um jogo de back fácil ao Bochum, principalmente no segundo tempo, a hora que o jogo voltou. Na minha opinião, um jogo bem tranquilo de se pegar um back Bochum aqui. O Osnabrück não fez muita coisa depois. E lógico, tivemos o Stuttgart contra o Karlsruhe. A derrota do Stuttgart contra o Karlsruhe. Eu tô cansado de falar que o Karlsruhe é bom em bola parada, principalmente em escanteio. O gol do Karlsruhe veio de escanteio. Às vezes algumas pessoas falam, essa palhaçada de você ficar olhando bola parada o tempo todo, isso aí não ajuda em nada. Cara, pra mim ajuda, e eu tenho certeza que pra muita gente ajuda. Porque se você sabe que o time é bom naquele fundamento, e lá na Alemanha eu tenho amigos que jogam por lá e falam pra mim que isso é muito treinado, que isso às vezes é uma arma do time, então eu não estou falando à toa. O Karlsruhe tem esse fundamento muito bem preparado. A gente já sabia nesse jogo que a defesa do Stuttgart era muito fraca. Mas ofensivamente o Stuttgart criou bastante. Ele até criou bastante. Criou muito mais do que no jogo contra o Osnabrück, que empatou 0-0. O Stuttgart vem de um empate 0-0 e de uma derrota para o Karlsruhe agora. Criou muito mais, porque no jogo do Osnabrück era muito levantamento na área. Nesse jogo aqui era muito mais, tentaram muito mais se aprofundar dentro da área. Só que a defesa do Stuttgart é muito fraca. Então, quem me acompanha no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Eu comentei, cuidado com os escanteios do Karlsruhe, cuidado com a defesa do Stuttgart, cuidado para não se abraçar nesse Stuttgart, que pode dar merda. Dito e feito, né? Então, derrota do Stuttgart. Eu ainda consegui tomar esse primeiro gol do Karlsruhe. Eu estava back, o Stuttgart começou muito bem. No primeiro escanteio, o cara deu uma chapada ali, quase gol. Falei, vou entrar na posição. Comecei a plantar, ainda bem, né? Era o primeiro clique do dia. Comecei a plantar meu back. Dividi em duas, plantei uma metade da stake mais abaixo e uma mais acima. Contra-ataque do Karlsruhe. Deu tempo de tirar só a minha que estava plantado ali, porque eu achei que não ia dar em nada. Mais uma falha da zaga do Stuttgart, o cara virou e bateu pro gol. Primeiro clique do dia já deu aquela mamada, né? Já acordei. Opa, o que está acontecendo? Né? Ainda bem que foi com meio stake. Mas consegui pegar o gol do Karlsruhe de escanteio. Com uma moeda em back Karlsruhe a 5.8, se eu não me engano. Aí já tinha descido um pouquinho. E deu para limpar aquele prejuízo porque eu não tinha entrado com a stake cheia no primeiro gol. Então foi um jogo difícil de se trabalhar, não pensem vocês que foram fáceis. Mas o que eu gosto aqui é de ter evitado o pior. Né? Depois daquele back que eu fiz, eu já falei, opa, peraí, o Stuttgart tá vacilando de novo na defesa, deixa eu avisar o pessoal. Às vezes tem pessoas que não estão vendo, estão cegas ali só querendo trabalhar o Stuttgart, por quê? Porque a odd está baixa, porque é favor igual ao Hamburgo. Né? E deu no que deu. Não tem mais bobo no futebol, gente. Não tem mais bobo no futebol. A zaga do Stuttgart está sendo explorada por todos os contra-ataques da Bundesliga 2. Os caras já plantam 2 homens na zaga ali do Stuttgart para pressionar, porque sabe que a falha ali é grande. Beleza?
Então, esse foi o resumo da Bundesliga 2. Na Bundesliga 1 tivemos o Leipzig, vou começar já com o Leipzig, tá? Tivemos o Leipzig contra o Hoffenheim. Deixa eu buscar esse jogo aqui. O jogo do Leipzig é o que eu mais quero falar aqui sobre a Bundesliga 1, porque o restante, mais ou menos, eu já comentei na Bundesliga 2, a questão de metodologia. É que eu não faço lei ao super favorito ou ao favorito. Eu não tenho essa metodologia, por quê? Porque não se encaixa com o meu emocional. Eu não gosto de trabalhar. A odd demora para subir, e mesmo que eu pegue um gol não paga tanto, a não ser que seja no final do jogo. Enfim, dá uma sensação de que você fica ali meio que afogado, sabe, querendo respirar e parece muito o under limit quando eu trabalhava, falando por mim, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque quem tem metodologia para fazer, fica tranquilo. Eu que não tenho, não fico. Então eu não faço. Por que eu quero falar isso? Eu quero falar isso porque o Hoffenheim começou melhor, botando o Leipzig nas cordas. Teve um penal que foi anulado. E logo depois daquele penal anulado, o Leipzig foi lá e espetou 2 gols de rajada, aos 9 e aos 11. E quem não tinha metodologia e estava fazendo lei ao Leipzig, se ferrou. E se você tem método, tu vai falar, beleza, variância, longo prazo. Tomei, paciência. Nossa, doeu porque foi seguido? Doeu. Tomei 2 gols? Raramente acontece, mas acontece? Beleza. O cara que tem método, ele vai ficar chateado, mas ele vai partir para o próximo jogo sem se descontrolar. Agora, você que não tem método, que foi caçar lei ao Leipzig só pelo dinheiro, e eu comentei isso aqui no Bom Dia Mercado de provavelmente sexta-feira, tu fez cagada. Por quê? Tu foi fazer uma metodologia que você não conhece, provavelmente com uma gestão errada, tomou 2 gols na cabeça, provavelmente mexeu com o teu emocional e o restante do seu final de semana muito provavelmente tenha sido cagado. A não ser que você tenha conseguido recuperar, porque isso é uma palavra muito perigosa, em outro jogo fazendo cagada e aí meio que deu aquela baixada. Mas se você continuar fazendo cagada assim, não vai demorar muito para você quebrar. Se tu não tem método e tá indo só atrás do dinheiro, cara, esquece essa vida. Não vai dar certo. Rebobina, volta, começa de novo. Não é pelo dinheiro que tu tinha que estar ali. Se tu tem método, e aquilo ali é uma oportunidade, mas se tu tem método validado para isso, e não, agora o Leipzig está bem, vou back, agora tá mal, vou ler. Cara, o emocional é o pai da consistência. Se você conseguir tomar porrada num método que você está acostumado a tomar porrada, tu vai tomar porrada e vai falar, beleza, bora para cima de novo. Agora, se tu começar a apanhar num método que você não conhece, você não vai ter longo prazo. Você vai culpar o mercado, você vai culpar você mesmo, você vai culpar a sua gestão, você vai tentar recuperar no próximo jogo, você não vai ter longo prazo aqui. Primeiro cria um método, depois aplica. E depois vê se o jogo vai se aplicar naquele método, né? Não vai atrás da grana. Beleza? Depois tivemos o jogo do Colônia com o União Berlim, também muita questão de bola aérea aqui. O jogo do Hertha com o Frankfurt. Foi um jogo muito fácil de leitura, também deixei azul aqui porque foi um jogo muito fácil de se ler. Eu acredito que esse jogo ele tá aqui, ó. Foi um jogo onde o Hertha deu até um trabalho para o Frankfurt. Deixa eu mudar aqui. Só que o Hertha teve o jogador expulso e o Frankfurt soube aproveitar muito bem esse jogador a mais. Deu para pegar a virada do Frankfurt aqui. Foi um jogo padrão de leitura, padrãozaço. Principalmente do fim do primeiro tempo para metade do segundo. Foi padrãozaço. Deu para pegar fácil aqui essa virada do Franco se você tinha metodologia. Poderia estar trabalhando lei ao Hertha, poderia estar trabalhando back ao Franco, poderia estar no mercado de gols. Esse jogo aqui foi um jogo literalmente muito fácil. Tivemos a vitória do Bremen, que precisava vencer contra o Paderborn. O Wolfsburg e Freiburg, apesar do empate, também foi um jogo muito legal para gols, com muita correria. Aí tivemos o Fortuna Düsseldorf contra o Dortmund, mais um jogo de crença aqui, mesma coisa que eu comentei no Hamburgo, se você não escutou, volta. Né? Se abraçar no Dortmund jogando nada, cagando pro jogo. O campeonato já foi. Já sabe que vai classificar para Champions. Cagando pro jogo. Foi fazer um gol no último lance do jogo com o Haaland. Não era muito mais fácil, se você estava afim de tentar queimar um dinheiro, diminuir a mão e botar uma moeda lá no final, igual eu falei no Hamburgo, ou a favor do Dortmund, ou a favor do over limit. Eu estava no over limit. Fui no Telegram e falei, olha, realmente, o Fortuna tá vindo para cima, tá dando espaço, tá cheirando a gol aqui, pelo menos um. Eu peguei uma moeda e botei no over limit lá acima de 3. Pagou mais de 250%. Ó, pequenininha a moedinha. Eu não fui me abraçar no Dortmund desde o primeiro minuto do primeiro tempo para sair um gol lá no último lance do jogo. Imagina a sensação do cidadão. O que adianta tu comemorar um lucro no jogo do Dortmund, tendo pego uma odd a 1,35
lá no primeiro minuto, com gol aos 95 minutos. Não era muito mais fácil você ter pego uma odd de 4, de 5 do Dortmund, lá no finalzinho? Com menos dinheiro? Não ia pagar a mesma coisa? Tu não ia sofrer muito menos? Ah, lógico, eu não sou vidente. A gente não é vidente para saber, mas o Dortmund não estava jogando nada. Tu entrou no primeiro minuto de crença, de cego, de achismo. Trade é outra parada. Vocês sabem disso. Beleza? Então vamos passar rápido aqui. Bayern de Munique, mesma coisa também. Apesar do Bayern ter começado a jogar quando o Davis e o Coman entraram. Tá? Foi um jogo bom do Gladbach. O Gladbach fez um jogo interessantíssimo. Né? Mas o Bayern no finalzinho acabou, mesmo com a galera reserva, conseguiu marcar. Esse jogo foi mais ou menos o que eu fiz. Não mexi no Bayern em momento nenhum. Mas falei, cara, nesses últimos momentos aqui o Bayern tá bem. Vou propor uma moeda a 4, ao invés de pegar o Bayern a 1,50. E vou tentar pegar o mesmo tipo de lucro que eu pegaria com a stake cheia lá a 1,50. Coloquei a moeda a 4. Nesse jogo foi até engraçado, porque eu comentei no Telegram e falei, ó, tô botando uma moeda no Bayern a 4. E a odd estava ali, 3,80, 3,85. E o Bayern vindo pra cima, e essa odd não subia. De repente ela foi lá, bateu a 4, pá, gol. Tinha acabado de entrar. Né? Nem sempre isso vai acontecer. Eu não sou bruxo, não sou vidente. Eu só é uma coisa que eu costumo fazer quando eu vejo que o time está querendo no final. Entendeu? O mais com o Augsburg foi um jogo também muito difícil para quem não tem metodologia, né? Porque o Augsburg marcou nos primeiros 30 segundos de jogo e o mais veio para cima com tudo. Claro, eu perdi moeda no mercado de gols? Perdi, logicamente. Coloquei moeda na virada do mais? Sim, mas estava dentro da minha gestão. Agora, quem não tem metodologia fica travado nesse tipo de jogo. Ele fala, caramba, o que eu vou fazer agora? O Augsburg marcou no primeiro minuto, o mais está em cima. O que eu faço? É lei ao Augsburg? É back mais? Você tem que ter essa metodologia. Entendeu? Não dá para ir atrás da grana. Senão você vai se estoporar. Tivemos Schalke e Leverkusen. Leverkusen conseguiu empatar no final. Tinha cancha para virar? Tinha. Mas também estava muito espaço lá atrás. O Schalke resolveu jogar nesse jogo, jogou muito bem. Foi um jogo onde eu fiquei fribetado na virada do Leverkusen, acabou não vindo. Um jogo que eu cheguei a trabalhar back Schalke no começo, porque eles entraram muito bem. Até perguntei se eles estavam de vermelho lá no Telegram, ironicamente, logicamente. Enfim, foi um jogo bom. Né? O Schalke poderia jogar mais vezes assim, mas o Leverkusen, quando começou a vir para cima, começou a jantar ali o Schalke. Era uma oportunidade do Leverkusen ter ganhado e ter colocado ainda mais vantagem sobre o Gladbach, que tinha perdido para o Bayern, mas não conseguiram. Então, estão os dois ali pau a pau para ver quem vai pegar essa vaga de Champions. Por enquanto, o Leverkusen está na frente. Juventus e Milan foi talvez o back mais fácil do final de semana. Né? Deu para pegar a stake cheia, Juventus em cima, recuperando a segunda bola, uma pressão do caramba. O Cristiano Ronaldo perdendo um pênalti, mas a expulsão pagou como se fosse um gol para mim, então eu fiquei bastante satisfeito. Né? A expulsão geralmente nesse caso ali pagou como um gol e foi para mim a minha deixa do jogo. Cheguei a botar uma moeda na Juve no final? Cheguei, bem pequenininha do lucro. Tá? Napoli Inter foi um jogo que parecia que ia ter muito mais gols, mas acabou não tendo. Foi um jogo bom de se ver. Também deu para perder moeda ali a favor da Inter no final, eles estavam indo para cima. Né? E mercado de gols também, se você tivesse metodologia. Barcelona venceu o Mallorca, Valência e Levante, dois gols no finalzinho, vi que muita gente pegou. Bilbao e Atlético Madrid, jogo sonolento, nem assisti. Real Madrid venceu o Eibar na volta também. O Sporting venceu o Passos não jogando bem para o Campeonato Português, tá? Não gostei do desempenho do Sport. Cheguei a estar bem com o Sport no começo, mas os contra-ataques do Passos e os gols perdidos na cara do Passos assustavam bastante, então saí fora. Acabou saindo um gol de livre direto, bonito até, mas o Sport sofreu para ganhar do Passos. E o Braga, eu como um bom bracarense, fiquei triste de ver o Braga perder para o Boa Vista, mesmo tendo um bom volume de jogo. Foi um penal besta do jogador do Braga. E esse foi o final de semana, vou falar agora dos dias de hoje. Ainda estou ajustando essa questão de tempo. Eu não sou um cara que consigo falar pouco dos jogos. Eu não sou um cara que consigo sentar aqui, pô, vou tentar passar um pouco de conhecimento, vou passar correndo. Não, eu sou um cara que gosta de devagar. Você vai ver, se um dia a gente se encontrar para tomar um café, para tomar uma breja, você vai ver que eu falo muito. Mas enfim, espero que vocês considerem. Beleza? Qualquer coisa você aumenta a velocidade aí. Não tem problema não. O jogo do Levante contra o Sevilha começa às 2h30. É um jogo onde o Sevilha começa fora de casa a 1h60. Então eu venho para esse jogo para trabalhar back Sevilha a 1h60 se e somente se o Sevilha me der leitura. Tá? Continua vindo gente aqui embaixo falando: você falou que ia dar back e o time perdeu. KKKK.
Beleza, continua achando que eu soco o back e cruzo o braço. Continua achando. Então se me der essa leitura, eu vou estar back Sevilha, back favorito é o que eu venho para trabalhar aqui. Se tiver oportunidade para mercado de gols, confesso que não sou tão fã assim de mercado de gols no espanhol, mas eu faço pelo jogo e não só pela liga. Eu vou estar lá. O Marítimo e o Gil Vicente, o jogo das 15 horas, ele atravessa o jogo do Sevilha com o Levante, do Levante Sevilha. Então eu vou deixar ele de fora, tá? Também não são dois times que eu costumo acompanhar. O Arminia e Dresden começa às 15h30, é um jogo que eu vou fazer. Aqui é topo de tabela contra fim de tabela. Dresden é um time horroroso. É um time que a gente nunca sabe se está lá só para empatar ou para tentar a vitória. Contra o Hamburgo tentou alguma coisa, mas não fez muito. Fora de casa, o último jogo fora de casa venceu o Wiesbaden, mas também foi uma vitória bem meia bomba. Mas também foi uma vitória bem meia boca. Então, na minha opinião aqui, favoritismo total do Arminia, só tomem cuidado com uma coisa. Hoje do Arminia a 1,40, beleza. Jogo que eu venho aqui para fazer back super favorito fácil. Só que, cuidado com o que eu falei no jogo do Hamburgo anteriormente, tá? O Arminia, ele não precisa vencer, porque Hamburgo já vacilou muito, Stuttgart já vacilou muito, Heidenheim já vacilou muito. A distância entre eles é muito grande. O Arminia basta empatar. Claro que o Arminia vai tentar vencer, vai ter volume de jogo para vencer, mas espera o momento certo. Usa a leitura de jogo. Se vocês olharam os últimos jogos do Arminia, olha só, são 2 empates, uma vitória aqui no meio e depois mais 2 empates. É um time que vem tentando administrar a vantagem. Enquanto o Hamburgo e o Stuttgart estão perdendo, ele vai somando ponto, tá? Então, fica de olho nisso. Tenta pegar um momento onde eles estão afim, provavelmente no início do jogo, né? Ou se não, no finalzinho do jogo. Beleza? O Arminia é bom de bola aérea, gosta de cruzar na área, tem esse bom fundamento, mas não defende tão bem assim bola aérea. Só que o Dresden não é isso tudo de bola aérea também. Chegou a fazer um gol no Greutenfurt de canto, mas fundamento de bola aérea com eles. Apesar deles gostarem muito de alçar na área, eles não são assim tão bons. Fechou, pessoal? Então eu fico por aqui. Peço desculpa pelo programa grande, mas resumo do final de semana. Geralmente o programa de segunda-feira ele vai ser mais espaçado para a gente conseguir ter mais coisa do que falar. Eu gosto de atualizar vocês. E aí na terça-feira a gente já volta com um programa melhor. Beleza? Não deixa de comentar aqui para mim como é que foi o seu dia. Gosto muito de saber. Comenta aqui para você concorrer aos prêmios do canal. O que você fez, se você fez cagada esse final de semana, se não fez, enfim, pra gente trocar essa figurinha, comentei para vocês o que eu fiz, quero saber de vocês também. Uma excelente semana a todos. Trabalhem com cuidado, com juízo, com consistência e com método. Valeu? Tchau.